Carol Rural está de volta para falar de um assunto que tem dominado as rodas de conversa: a estiagem. O sul do Brasil está sendo castigado. O estado do Paraná, principalmente, e o oeste, mais ainda. Gente, olha essas imagens. Olha isso. Dá dó, não dá? A soja não evoluiu. Morreu na roça. Não formou vagem e onde formou, não desenvolveu os grãos, por falta d'água. Em Cascavel, segundo o CIMEPAR, o mês mais seco histórico foi em dezembro de 2018, quando choveu apenas 23 milímetros. Isso até naquela época, né? Porque um dos municípios mais castigados pela seca na nossa região é Palotina. Por lá, a última chuva robusta ocorreu no fim de outubro. De dezembro, né? Em dezembro até agora, nada de chuva em Palotina, nem em Cascavel, assim como em vários municípios do Paraná. No mês passado, foram registrados 84 milímetros em Cascavel, bem abaixo dos 180 milímetros de média histórica para novembro. Em dezembro do ano passado, choveu perto de 300 milímetros em Cascavel. E este ano, até agora, nadica de nada. O agrometeorologista Reginaldo Andrade explica por que isso está acontecendo e quais as perspectivas para as próximas semanas. Nós não estamos passando por um período tão fácil nos últimos 3 anos, principalmente em relação às chuvas, tanto no ano 2019, 2020, como agora no ano 2021. Veja que no ano 2021, além da falta de água, nós também tivemos a questão da geada, tivemos a questão das queimadas, o que trouxe prejuízo significativo para o produtor. O ano passado, no mesmo período que nós estamos agora de dezembro, nos primeiros 15 dias choveram cerca de 200 milímetros, apesar de que no ano passado foi um ano seco, dezembro foi um ano muito chuvoso. O mês de novembro do ano passado choveu 85, agora o mês de novembro também desse ano 85, mas o mês de dezembro desse ano até agora nós não tivemos praticamente nada de chuva na nossa região. Isso na realidade traz uma preocupação muito grande, porque estamos no período de florescimento, principalmente do feijão, do milho, da soja, e o solo está extremamente seco, e nesse período de florescimento a cultura sofre muito, a cultura precisa necessariamente de água. E claro que não sofre só, na realidade, as plantas aí de modo geral, essas principais culturas da nossa região, mas as outras, as pastagens, as hortaliças, os animais. Isso na realidade traz uma dificuldade muito grande, porque a gente não tem expectativa, na verdade, também de termos chuvas, pelo menos até o final do ano. O volume é muito pequeno, de expectativa em torno de 30 a 50 milímetros. Isso na realidade é praticamente nada, que vai aumentar aí de forma significativa os prejuízos, na realidade, em relação principalmente à produção. Isso está relacionado com a laninha mais efetiva, e veja que isso é real este ano principalmente. A gente tem as ACAS, que são as zonas que trazem água, um pouco mais acima da região sul, mas a região sul não tem essa quantidade de volume que está tendo aí, por exemplo, a região que está mais acima de nós do Brasil. E isso significa dizer que nós iremos ainda continuar tendo prejuízo significativo na região sul em relação à chuva, principalmente por esses dias que é tão significativo a quantidade de água para o produtor rural. E a notícia é de que essa semana a gente tem poucas esperanças de chuva mais substancial no estado do Paraná. E o calor predomina. Hoje em Cascavel deve ultrapassar 32 graus de máxima e não deve chover. Pode acontecer pancadas de chuva segunda, terça e quarta-feira. E aí as temperaturas, meu amigo, 34 graus. Nesta segunda-feira deve ser a máxima. Na região de Capanema, onde nessa semana que passou, teve um dia em que a temperatura bateu a casa dos 42 graus no termômetro. Esta semana agora também vai ser de fritar. 36 graus de máxima hoje, amanhã e o restante da semana também. Não deve chover também de forma homogênea, apenas pancadas isoladas. Em Palotina, calor extremo. Olha só, hoje e amanhã, temperaturas máximas podendo ultrapassar os 37 graus no termômetro. Terça e quarta-feira, 36 e 34 graus de máxima. Chuva pode ocorrer, aquelas pancadas isoladas também. Na região de Francisco Beltrão, sudoeste, onde geralmente é menos calor que nada, também vai fazer calorão. Hoje máxima de 35, amanhã também, terça 34 e máxima na quarta-feira de 32 graus, podendo chover segunda, terça e quarta a qualquer hora do dia. Diante das notícias que acabamos de mostrar, diante também deste vídeo do agrometeorologista dizendo que não há boas perspectivas para chuva nas próximas semanas, previsão do tempo então não é nada animadora. Mas o produtor rural
fez investimento e possivelmente ou não vai colher ou vai colher muito menos do que ele imaginava nesta safra de verão. Como é que faz com a dívida que ele pode ter lá no banco, na cooperativa? É por esse motivo que nós viemos conversar com o Dr. Rogério Augusto. Ele é advogado especialista em crédito rural e vai explicar um pouco melhor para a gente o que o produtor faz numa hora dessa. Inclusive bem próximo do Natal, né? Ele está muito preocupado com a família em relação a essa dívida que está lá no banco. O que a gente pode dizer para esses produtores para que eles possam ficar um pouco menos preocupados, digamos assim, doutor? Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, o prazer é todo nosso. Bom dia a todos que nos acompanham nesse dia. Cirlei, é importante dizer, eu sempre começo a explanar alguns direitos do produtor dizendo que dívida rural, que é contraída com dinheiro público, né, dinheiro que todos nós investimos para que o agronegócio continue sendo a mola mestre da nossa nação, essa dívida se paga com produção e não com propriedade, né? Isso não é automático. Existem caminhos que nós temos que percorrer para que isso aconteça de uma maneira natural. Ou seja, o produtor não precisa de advogado para a elaboração dos laudos de perda de safra. Ele não precisa de advogado para a elaboração de uma nova capacidade real de pagamento. Existem consultorias que sempre fazem esse trabalho com brilhantismo e geralmente o próprio produtor já tem uma pessoa que lhe dá assistência na lavoura e praticamente a consultoria só ajuda na confecção e adequação aos termos técnicos. Isso tem que ser feito com no mínimo 30 dias de antecedência. Ele tem que comunicar o banco onde foi tomado o crédito, ou seja, onde ele assinou os contratos rurais e dizer que naquele ano, fazer prova que naquele ano, por fatos que independe da sua culpa, da sua imprudência ou da sua imperícia, né, na lavoura, ele não vai conseguir pagar esse empréstimo. Então, isso tem que ser feito com 30 dias, essa notificação encaminhada e juntamente com uma nova capacidade real de pagamento. Por que isso? Porque não é que o produtor ele apenas vai deixar de colher, né? Ele tem dívidas muitas vezes que ele já traz lá de trás. Então, ele vai deixar de pagar essa safra e vai deixar de honrar muitas vezes aquelas dívidas que ele já tem lá atrás. Então, ele vai ter que diluir todos esses prejuízos numa nova capacidade real de pagamento e aí fazer um novo cronograma de pagamento dentro daquilo que nós entendemos e chamamos no direito como prorrogação de dívidas. Agora, doutor, existe uma diferença entre prorrogar uma dívida ou renegociar? Sim, a diferença é muito grande, inclusive, Cirlei. A renegociação de dívida é tudo que o produtor não deve fazer, né? Nós temos muitos, milhares de clientes Brasil afora, já negociamos aí milhões de dívidas, né? Prorrogamos, renegociamos, mas a renegociação é muito complicada. O produtor ele tem direito à prorrogação. O Manual de Crédito Rural estabelece, desde a década de 60, Cirlei, o direito do produtor de prorrogar a sua dívida pelo tanto de prazo que ele necessitar para diluir aquele prejuízo. Isso é possível ser feito tanto em bancos quanto em cooperativas de crédito? Vale da mesma forma? Sim. Sendo crédito rural, ele tem que obedecer o Manual de Crédito Rural. Quando o produtor teve problemas de perda de safra, dificuldade de comercialização ou outros problemas que dificultem o pagamento das suas dívidas e não incorreu em erro, dolo, culpa, né, imperícia, imprudência para que isso aconteça, ele tem direito a prorrogar isso. Por quanto tempo, Cirlei? Pelo prazo da nova capacidade real de pagamento que ele tem que apresentar no banco. Ou seja, é muito importante que o produtor faça essa apresentação dessa nova capacidade real de pagamento juntamente com o laudo de perda de safra, né, juntamente com quantificar quanto ele perdeu. Porque se não for dessa maneira, ele vai cair na renegociação. E a renegociação, muitas vezes, ela implica lá na frente na perda de patrimônio. E é importante que o produtor entenda que existem direitos resguardados desde a década de 60. É importante que ele se informe da situação, é importante que ele exerça esse direito, é importante que ele faça valer os seus direitos, porque ali na frente, se for de uma outra maneira, dificulta muito o trabalho do profissional que vai assisti-lo e, consequentemente, o risco de perder a sua propriedade é muito grande. Muito bem, qualquer dúvida, claro, procure um profissional, um advogado, especialista em crédito rural, porque ele vai te ajudar também. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa, daqui a pouco a gente volta com mais informações do Tarouba Rural.